Olá pessoal, hoje no nosso tópico especial Introdução à Matemática, nós vamos estudar o tópico 2, que trata de equações do segundo grau. Este tópico está dividido em duas partes. Na parte 1, nós vamos ver uma introdução e o conceito de equações do segundo grau, e a parte 2 irá tratar da resolução de equações. E como introdução, eu tenho aqui um pequeno problema para a gente pensar um pouco. E gostaria de rever com vocês agora aquelas 4 etapas para resolver um problema, tá? A primeira etapa, eu preciso entender o problema. A segunda, equacionalizar este problema. A terceira, resolver a equação que eu encontrei. E a quarta etapa, que é discutir as soluções, ok? Então, a primeira coisa é fazer uma leitura e já ir prestando atenção nos dados do problema. Vamos lá? Então, o problema é a compra de uma mesa de sinuca. Uma mesa de sinuca de R$360 deveria ser comprado por um grupo de rapazes que contribuíram em partes iguais. Como 4 deles desistiram, a cota de cada um dos outros 2 ficou aumentada de R$15. Pergunta: quantos eram os rapazes? Bom, quando você faz assim uma primeira leitura, você tem que ir lendo e já ir prestando atenção nos dados e na pergunta. Este problema não está muito difícil de entender, né? O que você tem então, resumindo, um grupo de rapazes que querem comprar uma mesa de sinuca. Essa mesa custa R$360. Se você dividir o R$360 pelo total de rapazes, você vai achar quanto cada um vai ter que pagar, ok? Mas o que foi que aconteceu, gente? Na hora de comprar a mesa, 4 deles desistiram. Ora, se 4 deles desistiram, evidentemente que a parte dos outros aumentou o que eles vão ter que pagar. E no caso aqui, ó, ele está dizendo para a gente que aumentou em R$15. Então, esta etapa de entender o problema, eu acho que está claro, né? O problema em si é claro. Então, agora nós vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é equacionalizar esse problema, ou seja, verificar, gente, que conteúdo matemático que eu vou utilizar para resolver um problema como esse. Como eu já disse para vocês, eu gosto muito de utilizar a álgebra para poder resolver, né? A álgebra é quando você utiliza letras para indicar as incógnitas, aquilo que você está querendo descobrir no problema. Por exemplo, a pergunta é quantos eram os rapazes? Então, o número de rapazes, olha aqui, olha, o número de rapazes eu vou chamar de x. Agora vamos voltar ao problema. Eu não sei o número de rapazes, né? É x. Mas como que eu poderia escrever aqui, ó, a parte de cada um? Bom, a parte de cada um, pessoal, é fácil. É só você pegar o valor da mesa de sinuca e dividir pelo total de rapazes. Você vai encontrar a parte de cada um. Então, se eu dividir aqui, olha, 360 por o total de rapazes, eu não sei, x. Ou seja, esta fração que você está vendo aqui, ela me indica a parte que cada um tem que pagar, que é 360 dividido pelo total de rapazes. Como eu não sei, 360 dividido por x. Muito bem, agora nós temos que pensar aqui numa coisa, olha. Eu tenho, então, a parte de cada um, 360 dividido por x. Preste bem atenção agora, pessoal, que nós vamos equacionalizar a situação. Eu tenho 360 dividido por x. Mas o que foi que aconteceu? 4 desistiram. Então, a minha fração, ela muda, né? Porque se o total antes era x, agora como 4 desistiram, então vai ser 360 dividido por x menos 4. Concordam comigo? Muito bem. Só que agora, gente, nós temos uma situação. 4 desistiram, então o valor dessa fração aqui é evidentemente que ela aumenta. Aumentou quanto?
aumenta 15, ele está dizendo aqui, ó, aumentou R$15 para cada um. Ora, esta fração agora ficou diferente dessa, porque saíram 4 rapazes. Para que eu possa ter aqui uma igualdade, eu preciso aumentar, como essa aqui, olha, essa fração aumentou porque desistiram 4 rapazes, para compensar, do outro lado, eu acrescento aqui o tanto que aumentou por pessoa. Vocês entenderam isso? Então, antes eu tinha 360 sobre x. Agora eu tenho 360 sobre x menos 4. Então, essa fração aqui, ó, como a parte de baixo diminuiu, evidentemente que o valor da fração aumentou. Lembrando que o valor da fração é a parte de cada um. Aumentou quanto? O problema diz que aumentou R$15. Então, para compensar a outra, o outro lado da fração, eu aumento R$15 aqui. E aí eu tenho uma igualdade. Então, nós acabamos de equacionalizar o nosso problema. O que eu tenho que fazer agora, então, vamos para a terceira etapa da resolução de um problema, que é resolver a equação. Nesse caso, nós vamos ter que achar o valor de x. Mas eu estou olhando aqui, gente, e eu observo, olha, que eu tenho uma equação com algumas frações. Ó. Essa daqui, que está com x embaixo, e essa aqui também tem um x no denominador. Equação, gente, que envolve fração não tem jeito, você tem que tirar o mínimo. Mas, professor, e agora? Lá embaixo são letras. Nesse caso, gente, a gente faz assim. Você tem aqui, por exemplo, olha, o x. Tem mais algum x sozinho do outro lado? Não, não tem, né? É só ele. Então, separa o x. Agora eu tenho aqui x menos 4. X menos 4 só tem esse x menos 4, né? Não tem outro. Então, você simplesmente, olha, multiplica os dois. Então, esse aqui é o nosso MMC, mínimo múltiplo comum. Esse é o mínimo múltiplo comum nesse caso. Para você entender melhor, quer ver? Eu vou fazer um outro exemplo aqui, gente. Eu vou pegar assim, ó, 1 sobre x mais 1 sobre x quadrado menos 1 sobre... Vou colocar aqui, ó, x mais 1 ao quadrado mais 1 sobre x mais 1 e mais 1 sobre x mais 2, tá? Olha, vamos supor que eu tenho uma expressão exatamente igual a essa e eu quero saber qual é o mínimo. Então, o mínimo você faz assim, olha, preste atenção. Vou colocar um traço aqui para a gente tirar o mínimo. Então, você procura. Eu tenho aqui, começa por esse x aqui. Tem mais algum x sozinho? X? Tem, esse aqui, ó. Só que você tem um x aqui e esse aqui está x ao quadrado. Observe que não tem mais nenhum que é x sozinho. Aqui está x mais 1, x mais 2, aqui x mais 1 ao quadrado. Então, só tem esses dois. Aí você pega sempre o de maior expoente. Essa é a dica, tá? Para você tirar mínimo quando envolve letra. X e x quadrado. Então, eu pego o x quadrado. Aí, vezes. Aí você chega aqui, olha. Você tem x mais 1 elevado a 2 e tem aqui um x mais 1, olha, só que ele está elevado a 1. Tá vendo a base? Ó, x mais 1, x mais 1. Você pega o de maior expoente, ó, x mais 1 ao quadrado. Tá? Seguindo, então, esses dois já foram, esses dois já foram. Agora você tem um x mais 2 aqui, olha, ele está sozinho, então você simplesmente vem aqui, ó, e multiplica ele aqui junto. Pronto, pessoal. Este aqui é o MMC, é o mínimo múltiplo comum dessas frações, dessa fração. Entenderam? Bem simples, né? Eu vou apagar aqui, então você anote aí no seu caderno essa observação. Então, nesse caso, olha, esse x aqui, ele está sozinho, que lá está sozinho, é só multiplicar os dois. Entenderam? Agora aqui nós colocamos um traço do lado de cá, um traço do lado de lá. E aqui nós vamos colocar o mínimo que nós tiramos, ó, gente. Ó, x menos 4. Eu costumo colocar de um lado e do outro também, ó. Sempre assim, quando você tirar um mínimo, tá? Coloca dos dois lados o sinal de igual, que não dá erro. E aí você vai com o mesmo procedimento, ó.
x menos 4 dividido por x, o que sobra? Ó, x menos 4 dividido por x. Se você cortar esse, sobrou x menos 4, que multiplica o de cima. Então, você vai ficar com 360, que multiplica x menos 4. Mais, ó, aqui embaixo do 15 tem 1, né? Então, x menos 4 dividido por 1 dá x menos 4 vezes 15. Então, vai ficar 15, que multiplica x menos 4. Fácil, né? Agora, vamos lá para o outro, ó. x menos 4 dividido por x menos 4, você simplifica o x menos 4, gente, sobra x, vezes 360, então vai dar 360x. Como eu tirei o mínimo dos dois lados do sinal de igual, este mínimo aqui você pode simplificar. Agora vamos lá verificar o que foi que sobrou para a gente, né? Então, aqui eu posso, olha, se você quiser, você já pode resolver esse parênteses aqui, ó, fazer esse com esse, e o 15x, ó, vezes esse. Vamos fazer isso? 360 vezes x vai dar 360x, menos 360 vezes 4 vai dar 1440. É isso? Dá uma conferida aí nesse cálculo, por favor. Aqui nós temos que fazer com bastante atenção para não errar. Agora vamos lá o próximo. Mais 15x vezes x, eu tenho 15x ao quadrado. Menos 15x vezes menos 4, vai dar menos, né? 60x. Isso é igual a 360x. Ótimo. Bom, o que nós temos aqui, pessoal, em matemática, é o que nós chamamos de um polinômio. Então, o maior aqui é o quadrado. A gente costuma dizer que esse é um polinômio do grau 2. E aí nós sempre colocamos ele primeiro aqui, tá? O de maior grau, então. Ó. Vai ficar 15x ao quadrado. E vamos somando ou subtraindo o que dá agora. Aqui eu tenho 360x e aqui eu tenho menos 60x. Isso aqui vai dar mais 300x. Menos 1.440, isso aqui é igual a 360x. Uma coisa importante, pessoal, toda vez que eu equacionalizei, estou tentando simplificar, reduzir essa minha equação, é interessante que eu sempre iguale a zero. Depois disso, eu vejo o que eu faço, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse 360 que está aqui, ó, e vou trazer ele para o lado esquerdo. Então, vai ficar assim, ó, 15x ao quadrado, mais 300x, vou trazer agora, menos 360x, menos 1.440, isso é igual a zero. Então, eu tenho 15x ao quadrado, mais 300x, menos 360x, isso aqui vai dar menos 60x. Menos 1.440, que é igual a zero. Pronto, pessoal, estou quase chegando lá. Ainda não terminei, porque sempre que possível, gente, você precisa reduzir o máximo que você puder. Você precisa simplificar o máximo que você puder. Eu observo aqui, ó, que eu tenho aqui no coeficiente do x ao quadrado, este 15, aqui menos 60 e aqui menos 1.440. Se for possível dividir todos eles pelo mesmo número, pessoal, isso facilita muito o trabalho depois. E eu verifiquei aqui que é possível dividir o 15, o 60 e o 1.440. Dá para dividir todos eles por 15. Olha, 15 dividido por 15, isso aqui é igual a 1. Tá? Vai ficar x quadrado. 60 dividido por 15... vai ficar menos 4x. Aqui, 1.440 dividido por 15, pode conferir aí, pessoal, vai dar 96. Isso é igual a zero. Agora, eu não consigo simplificar mais do que isso. Paro por aqui e quero só conversar um pouquinho com vocês sobre isso que eu acabei de encontrar. Esta equação aqui, olha, isso que eu acabei de achar,
Observe que não é uma equação do primeiro grau, porque do primeiro grau deveria ser só x elevado a 1. Mas eu tenho um x ao quadrado aqui, não tem? Então, ela não é mais equação do primeiro grau. Então, isso que eu acabei de encontrar aqui, ó, é o que nós chamamos de equação do segundo grau. Ela recebe esse nome porque, olha aqui, o maior expoente que eu tenho aqui é o x². Ó, é ele que identifica que essa é uma equação do segundo grau. Se fosse um x elevado a 3, seria uma equação do terceiro grau. Se fosse elevado a 4, equação do quarto grau. E assim por diante. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou dar uma parada aqui. Eu não vou resolver essa equação agora. Nós vamos lá para a parte 2 desse tópico 2, onde nós vamos trabalhar com algumas equações do segundo grau. Nós vamos aprender a resolver equações do segundo grau. Depois, nós vamos voltar aqui para concluir a solução deste problema. Mas, olha só, nós já fizemos a primeira etapa, que é entender o problema. A segunda, que foi equacionalizar o problema. A terceira, que é resolver essa equação. Nós estamos aqui na metade do caminho, né? Só falta resolver essa equação que está ali, ó, x² menos 4x menos 96 igual a 0, que o problema vai estar resolvido. E aí vamos para a última etapa, que é analisar a resposta encontrada. Bom, então só para agora, para concluir essa parte 1, eu gostaria de definir melhor o conceito de equação de segundo grau para vocês, que esse aqui é um exemplo. Então, para ser uma equação de segundo grau, gente, olha lá o conceito, olha. É toda equação que pode ser reduzida àquela forma aqui, esta forma aqui, olha, que você está vendo. Ax² mais bx mais c igual a 0, com a diferente de 0. Tá? Já vou explicar isso. Então, observe, olha a cara dessa equação aqui e olha o que nós encontramos, pessoal, olha. Tá? Essa é uma equação do segundo grau, então. Mas vamos entender melhor esta equação aqui, então, olha. Eu tenho ax² mais bx mais c igual a 0. E ele deixa bem claro ali, olha, gente. Com a diferente de 0, quer dizer, que o a não pode ser 0. Gente, por que isso? Porque se esse a aqui for 0, esse termo todo aqui, ó, 0 que multiplica x ao quadrado, ele some. E se esse valor aqui, olha, se esse a for 0 e esse aqui sumir, o que sobra, olha, isso daqui não é mais uma equação do segundo grau. Aí ela é uma equação do primeiro grau, entenderam? Então, por isso que o a, no nosso caso aqui, nunca vai ser 0, tá? Isso é muito importante. Eu vou dar aqui para vocês agora um exemplo de uma equação desse tipo que eu estou falando, tá? Vamos supor que eu tenho assim, ó, 3x² menos 5x mais 6 igual a 0, tá? Observe aqui, ó, essa é uma equação de segundo grau, onde o a vale 3 aqui, o b menos 5, olha, e o c 6. Como eu tenho, pessoal, a, b e c, esse tipo de equação aqui recebe um nome. Esta equação aqui recebe o nome de equação completa. Ela é uma equação completa. Mas pode ser que em alguns casos esteja faltando alguma coisa. Por exemplo, o a obrigatoriamente tem que ter, né, gente? Não tem que discutir. Então, assim, eu vou ter aqui, ó, 5x². Agora, vamos supor que eu não tenho b. O b seria aqui, sempre o coeficiente do x, tá? O que eu tenho é assim, menos 25, que é igual a 0, olha. Então, eu tenho o a, que é o coeficiente do x², aqui. Eu tenho o número que não tem x, então, que é o menos 25, olha. Que seria quem? O c. Entenderam? Ou seja, neste caso aqui, o meu b é 0. Então, quando b for 0, significa que a minha equação ela é chamada de incompleta. Eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Olha, eu poderia ter assim, ó, x²
é mais 3x igual a 0. Nesse caso, o que está acontecendo? Aqui não aparece, mas eu tenho o meu 1zinho aqui do lugar, no lado. Então, meu A vale 1. Esse aqui, ó, é o coeficiente do x. Quem que é coeficiente do x? Olha lá, o B. Então, o B vale mais 3. Quem eu não tenho aqui agora é o C. Tá? Então, nesse primeiro caso aqui, ó, o meu B era 0. Aqui, nesse caso, ó, o meu C é 0. Então, ela não é completa. E tem um último caso aqui, olha, gente, quer ver? Olha só, 3x² igual a 0. Isso é uma equação do segundo grau. Mas observe que, nesse caso aqui, eu tenho b igual a 0 e c igual a 0 também. E repetindo, o que eu nunca posso ter é o a igual a 0. Os três casos aqui, a gente tem o que nós chamamos de equação incompleta. Equação incompleta. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque para a equação incompleta, a gente vai ver na parte 2 agora, eu não preciso de uma fórmula para resolver. Dá para resolver sem fórmula. Já a equação completa, aí eu preciso de uma fórmula para resolver. Então é isso, pessoal. Nós encerramos a parte 1 por aqui, até a parte 2 deste tópico 2. Um abraço.